Beleza. Ok, gente, então vamos lá. Hoje eu queria continuar falando sobre as redes neurais, e aí para isso eu fiz aqui um monte de conta, mas eu não consegui fazer a implementação. E eu acho que eu quero fazer uma dessas contas com vocês aqui, porque basicamente eu queria que vocês entendessem um pouco mais do que é a rede neural, apesar de eu não conseguir finalizar a implementação, e a gente discutir um pouquinho nessa última aula, basicamente, né? Então, não vai dar para a gente fazer nada muito elaborado com redes neurais, mas se vocês saírem daqui entendendo o que é uma rede neural, entendendo o que é o forward e o backward propagation, e como isso nos ajuda a fazer códigos de classificação, de análise estatística de dados, eu já estou satisfeito. Tá? Deixa eu pegar aqui as minhas notas. Então, aqui é onde a gente tinha começado a discutir algumas coisas. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tinha discutido, só vou dar uma recapitulada aqui, porque eu quero fazer essas contas com calma, era a propagação para frente, né? Então, a gente tinha lá o nosso conjunto de dados de entrada e a gente vai levar até a saída, e nesse processo, cada neurônio por onde a gente passa tem um bias e cada aresta tem um peso da combinação linear que vai ser feita no processo de propagação para frente. Então, para cada camada L, a gente calcula o XL como sendo a propagação linear do Z, e depois, dado o XL, a gente calcula o ZL como aquela função de ativação em XL. E a função de ativação é basicamente qualquer função não linear. A princípio pode ser interessante, aí você tem que fazer uma análise das propriedades dela, que vai além do que a gente está vendo aqui. Então, as funções de ativação que a gente mais usa, que a gente mais vê nessa linha de pesquisa, é a função linear retificada, né, que é aquela que é constante depois linear, constante até zero, e para positiva ela é linear, e a função sigmoide, né, que é aquela função que é tipo uma tangente hiperbólica, assim, né, as duas têm não linearidades impostas em cima dela, e é essa combinação de funções não lineares que faz com que essa propagação e toda a estatística que vem junto com isso seja não trivial. Então, eu falei para vocês que, basicamente, esse processo é uma espécie de processo de fitting não linear ultra avançado, no qual a gente não sabe bem em que base que a gente está expandindo. Né? Se eu não tivesse a função de ativação, a gente estaria fazendo essencialmente um fit linear, mínimos quadrados linear, e, obviamente, mínimos quadrados linear é inútil, né? Dá reta sempre. Isso que você quer analisar é não linear, não vai funcionar nunca. Né? Não linear em algum sentido bem abstrato, porque o nosso domínio de variáveis aqui não é em uma, duas ou três dimensões, mas é um domínio de 50 mil dimensões, sei lá. Né? Depende do tamanho do sistema que está trabalhando, pode ser gigantesco o número de graus de liberdade. Né? Bom, mas você tem aqui que você entra com os dados na primeira camada x0, sai com os dados na última camada y, e basicamente a gente tem que a saída de dados y é naturalmente uma função de x0, mas mais que isso, é uma função de todos os pesos b's, todos os pesos w's e de todos os bias b's ao longo de cada camada e de todos os neurônios de cada camada. Então, é uma função de uma quantidade absurda de variáveis, né? Não só tem uma quantidade absurda de variáveis, mas a gente não sabe como é que é essa função. Quer dizer, saber a gente sabe, né? Mas é um treco tão complicado que a gente nem olha para isso. Não é uma expansão em série de Taylor, não é uma expansão em série de Fourier, não é uma expansão em série de Chebyshev. É uma expansão nessa combinação linear misturada com funções de ativação que te dá um treco altamente complicado e não linear. Né? Então a gente fez aqui um exemplo simples, que eu pegava ali o meu x0, propagava para o x1, né, nosso sisteminha de 3 neurônios bem simples, o Z1 virava esse bicho aqui, aí para propagar o x2, eu propago do Z1 para o x2,
aí trocando o Z1 pela expressão de cima dá isso, e calculando o Z2 como a ativação do X2, a gente tem aqui a ativação de B2 mais W2, ativação de B1 mais W1x0. Então, o nosso Y, ele tecnicamente é essa função aqui. Como a gente está num sisteminha super simples de apenas 3 neurônios, o nosso Y é uma função basicamente de B2, W2, B1 e W1. É uma função de 4 variáveis apenas, né? Sempre o x0 também, mas vamos ignorar o x0, porque a gente vai tomar uma média no x0 em algum momento, né? Então, as variáveis importantes aqui são os b's e os w's. E aí a gente calcula o custo, que é basicamente uma medida do erro. Tem várias medidas de erro, dependendo da rede neural que você está interessado. Mas pegando aqui o erro mais simples, que é o desvio quadrático. Então, o erro vai ser o valor de y calculado pela propagação, menos o valor de y que você gostaria de obter se a sua rede estivesse bem treinada, né? É o y de treino. Então, para valores de x0 de treino, o y tem que dar o y do treino, né? E o desvio do y de treino do valor obtido é o quadrado disso, é o que a gente vai chamar de erro, a média disso daqui, né? Então, esse custo toma essa cara aqui, né? Trocando esse y por esse objeto, toma essa cara. Então, o custo é uma função de B2, W2, B1 e W1. E se eu quero minimizar o custo, eu tenho que tomar o gradiente generalizado desse custo, né? O gradiente nessas variáveis, né? E procurar a direção que minimiza esse gradiente, que é aquela brincadeira do gradiente conjugado. Então, eu quero, nesse meu espaço multivariacional, eu quero achar a direção aonde o gradiente é negativo, né? Então, eu quero ir na direção do gradiente negativo para tentar achar o mínimo. Então, nosso objetivo é calcular essas derivadas aqui, né? O gradiente é basicamente o vetor cujas componentes são essas derivadas. Bom, aí a gente fez aqui um caso... Fez não, a gente não acabou de fazer, né? Isso que eu queria mostrar para vocês agora. Então, se eu tenho... Então, eu comecei aqui com duas camadas quaisquer, camada L e camada... Bom, antes de eu fazer isso daqui, tudo bem até aqui? Vocês entenderam esse processo? Alguma dúvida aqui nessa revisão da aula passada? Bem? Tranquilo. Bom, então aqui eu vou redefinir aqui nossas camadas. Então eu tenho a camada L, a camada L-1, bias e o peso de cada camada. Então a gente tem que o XL, o X da camada L é o B da camada L mais o WL vezes o Z da camada anterior. E aí o ZL é o sigma de W de XL. E supondo, aqui eu estou supondo que a minha camada L é a última, tá? Na verdade, aqui eu deveria, acho que na minha anotação, depois eu troquei esse L, seria o L maiúsculo, que é a última camada, tá? Então, pensando que eu estou nas duas últimas aqui. Então, o meu custo vai ser o ZL menos o Y0. Aí, ó, eu vou deixar aqui embaixo para a gente ir acompanhando, mas qualquer dúvida, vocês me avisam que eu faço de novo a conta. Então, eu quero calcular a derivada do custo, derivada parcial do custo, com relação a WL. Então, eu quero saber como que o custo depende de WL. Então, o custo está aqui. Então, a expressão do custo é essa daqui. Quem depende de WL é o ZL. Então, está implícita essa derivada. Então, eu tenho que trocar a derivada de custo por WL por dC dZ, dZ dW. Esse cara aqui. Então, apliquei a regra da cadeia. Tá, então agora eu vou lá no dZdW. Então, dZdW não tem W aqui. Quem depende de W é o XL. Então, eu tenho que fazer mais uma regra da cadeia. Vai ficar dC dZ, dZ dx, dx dW. Então, dx dW, beleza. Agora o W está aqui, né? Essa eu sei calcular. Depois, eu quero fazer o dCdB. Vai ser a mesma brincadeira. Tem que fazer a propagação da regra da cadeia até chegar no dxdB. E aí eu sei calcular. Ok. Bom, estas derivadas que aparecem aqui são fáceis, né? A gente já tinha feito, né? Então, o dC dZ
dá simplesmente 2EL menos Y0, que a gente tinha feito já, que é a derivada desse cara. O dz dx dá a derivada do sigma. Esse cara aqui, ó, a gente pode chamar ele de C' de ZL. É a derivada do C calculada em ZL, né? Do mesmo jeito que aqui é a derivada do sigma calculada em XL, tá? Para simplificar a notação. E o dxdw que aparece aqui é fácil, né? Porque é função linear, então dá só o ZL menos 1. O dxdp dá 1. E tem outra função aqui que é o dxdz da W. Ok. Bom. Ok. Então aqui eu só anotei. Deixa eu ver, perdão. Aqui eu fiz para a camada L. Agora aqui eu quero fazer para a camada L-1. Deixa eu só dar uma olhada no final das minhas notas aqui. Ok. Eu acho que eu vou refazer isso aqui de novo no próximo slide, mas vamos fechar aqui porque achei que está bem claro. Então aqui eu tenho agora o DC DL-1, DWL-1. Eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho que ir aplicando regra da cadeia até chegar na variável que depende de L-1. Então, aqui o que muda é que eu tinha parado a derivada no DW aqui, né? dx0 dw, mas agora eu tenho que ir além, porque eu quero ter uma derivada com relação a L-1. E aí o que a gente tem aqui, ó? Quero ter uma derivada com relação a WL-1. Então, quando eu chego no XL, não tem WL-1 aqui, tem WL, não WL-1. Então, eu tenho que... Quem que depende de WL-1 aqui? A dependência está implícita dentro do Z. Então, eu tenho que lembrar agora que eu tenho na outra camada aqui, eu tenho que o XL-1 é BL-1 mais WL-1 ZL-2 e o ZL-1 é sigma de XL-1. Essa é a grandeza que me interessa. Então, como eu quero tomar a derivada com relação a WL-1, e o WL-1 aparece no XL-1, e o XL-1 aparece no ZL-1, eu tenho que continuar essa regra da cadeia até chegar aqui, né? Então, a gente vai continuar aqui. Então, eu tenho DXL, DZL-1, DZL-1, DWL-1, ou o DDL-1, né? E que a gente também sabe calcular agora. Bom, esse é o processo, né? Essa é a sequência de regras da cadeia que a gente tem que ficar fazendo para entender como calcular a derivada do custo com relação a todas estas variáveis. No próximo slide, eu tentei dar uma reorganizada nisso. Isso aqui eram as notas da aula passada. E agora eu tentei fazer duas coisas. Essa daqui eu acho que está razoavelmente clara. Deixa eu ver se é essa mesmo. Isso. É basicamente a mesma conta que a gente acabou de fazer. Vou dar um zoom já para a gente discutir. E a próxima, que eu não acabei de fazer, que é essa daqui, que eu queria discutir com vocês ainda hoje, mas eu não acabei de fazer essa conta. E não acabei porque a quantidade de índices que tem que carregar me deixou com dor de cabeça e eu não consegui terminar, tá? Eu queria colocar isso aqui numa forma vetorial. A gente viu, né, na propagação para frente, deixa eu voltar aqui. No forward propagation, mais um slide, aqui. Onde está? Não. Cadê? Aqui é do Siliceno. Perdão, ficou fora de ordem as minhas notas de aula aqui. Acho que estava aqui mesmo. Não, aqui está com um neurônio só. Aqui não está vetorial. Ah, está aqui, perdão. A gente tinha visto, né, que quando a gente faz a propagação para frente,
a gente consegue colocar as coisas nesta forma vetorial aqui, né? O vetor x da camada L é o vetor B, que é o vetor dos bias, que aparece aqui, né? O vetor x, vetor B, mais a matriz W, que é essa matriz aqui, vezes o Z da camada anterior. O Z tem essa cara aqui. E cada componente do Z, aqui eu não coloquei na forma vetorial, mas cada componente do Z é o sigma vezes cada componente é o sigma atuando em cada componente do X. O fato é que a gente conseguiu colocar isso aqui nessa forma vetorial, que na forma explícita, esse produto escalar aqui é basicamente essa somatória que aparece aqui, né? Aqui é por componente, aqui é a forma vetorial. Então eu vou mostrar a conta agora do backpropagation sem a forma vetorial, tá? Pegando aquele modelinho nosso de super simples de um neurônio por camada, porque aí a forma vetorial desaparece. E nestas notas aqui, eu estava querendo colocar a forma vetorial de volta, mas vocês vão ver que colocar a forma vetorial no backpropagation dá um trabalho um pouco mais elaborado, mas vamos discutir daqui a pouquinho. Pelo menos o comecinho, para a gente sentir como é que isso funciona. Tá. Então, vamos lá. Então, agora, de fato, vamos rever o que eu acabei de falar do backpropagation. Mesmo sistema, 3 neurônios, 3 camadas, um neurônio por camada. Então, a gente tem o neurônio de entrada, que eu vou usar aqui, que o Z0 é o próprio X0. Aqui não tem função de ativação na entrada, né? O Z0 é o próprio X0. Aí no primeiro neurônio eu tenho o peso W1 e o bias W1. No segundo neurônio eu tenho o peso W2 e o bias W2. Eu coloquei índices aqui, mas depois eu não estou usando esses índices, porque eu estou fazendo este caso linear, né? Aqui eu estava preparando para a parte vetorial. Bom, a função de ativação, eu coloquei aqui a sigmoide, só para ilustrar, mas eu vou deixar como sigma geral, tá? Não vou especificar quem é a função de ativação. E a propagação para frente, de novo, é isso, Z é isso. Os dados de entrada, os dados de treino são x0 e y0, então o nosso custo é isso daqui. Tudo escalar, não tem parte vetorial, né? Então vamos lá. A propagação é essa daqui, então bem explícito agora. O Z0 é o x0. Aí na primeira camada eu tenho que o x1 é B1, W1, Z0. O Z1 é sigma x1. O x2 é B2 mais W2 Z1. O Z2 é sigma x2. E né, a saída y é o próprio Z2. Então, isso aqui na forma matemática, aqui numa espécie de diagrama, negócio caminhando aqui, né? Então vai se propagando com os pesos aí. Novamente, o custo é essa diferença, e eu quero calcular agora este gradiente, que é este brinquedo aqui. Bom, eu vou um pouco mais rápido aqui, só para a gente recapitular. Então, quero calcular a derivada do custo com relação ao W2, aplico a regra da cadeia. Então, temos o dCdz, aí propaga para o dZdx, propaga para o dxdw2. Então, aqui chegamos no W2, né, a dependência explícita que está dentro do x2. Aqui dá para ver um pouco mais claro, está aqui, né? O x2 depende do W2 aqui. Então, está aqui as derivadas, certo? Se eu for fazer para o B, a única coisa que muda é que aqui, em vez de W2, é B2, a derivada é mais simples, é 1. Veja que essa aqui eu coloquei em colchetes amarelos, vocês conseguem ver o amarelinho aí? Esse colchetes amarelo eu coloquei aqui porque ele aparece aqui e aparece aqui de novo, né? Então aqui tem um termo em comum. Então, eu posso, uma vez calculado essas derivadas, eu reaproveito elas aqui. Então, isso daqui é as derivadas que eu estou calculando na última camada. Então, este bloco aqui, eu apliquei na última camada. Agora eu vou para a penúltima camada. Na penúltima camada, quando eu faço as derivadas, eu tenho que seguir a mesma regra da cadeia, só que o que muda é que agora eu quero calcular a derivada com relação a W1, e eu vou trocar. Imaginem que eu estou simplesmente trocando esse B2 por W1, mas o x2 não depende explicitamente de W1. Se a gente voltar aqui para cima, ó, o x2 não depende de W1. Quem depende de W1 é o x1, né? E o x1 está dentro do Z1 e o Z1 está aqui. Então, antes eu estava tomando derivada com relação a W2, agora eu quero com relação a W1. Então, eu tenho que continuar a derivada parcial com relação a Z1, depois de Z1 com relação a X1 e, finalmente, de X1 com relação a W1. Então, né, regra da cadeia o tempo inteiro.
Acho que vocês sacaram já essa parte. Então, quando eu troco aqui o W2 por o P2 ou W2 por W1, eu continuo a regra da cadeia, então fica dx2, dz1, dz1, dx1, dx1, dw1, cheguei na dependência explícita. E mesma coisa para o B1, né? Troco aqui o W1 por B1. Agora, perceba o seguinte, que, de novo, esses bloquinhos em amarelo que eu tinha calculado na última camada, eu reaproveito eles aqui. Ó. A derivada de C com relação a W1 é o que eu já tinha calculado na última camada, com a novidade que aparece na nova camada e esse finalzinho que está separado aqui. O fato é que sempre tem um bloco que eu reaproveito das camadas que eu calculei anteriormente. E essa é a ideia do porquê que a gente faz esse backpropagation. Por isso que é um backpropagation. A gente faz o forward do começo para o final, né, para propagar de x para y. Agora, para calcular o gradiente dos custos, eu vou do final para o começo, porque eu sempre aproveito esses trechinhos, né, aos poucos. Senão eu tinha que fazer várias vezes, né? Então aqui a gente faz de trás para frente, porque sempre tem esses objetos que vão aparecendo repetidamente e eu simplesmente vou multiplicando e compondo essas coisas, né? Então, por exemplo, eu criaria um vetor auxiliar que conteria este cara e este cara, mas não conteria isso daqui. Então, começo, aí no gradiente do custo, eu pego esses caras aqui e multiplico por isso e por isso para compor esses dois primeiros elementos. Mas esses dois estão salvos no meu vetor auxiliar. Depois eu vou para a próxima camada, pego esses dois caras que já estavam lá, multiplico por esses dois, salvo no vetor auxiliar de novo, e multiplico por esses dois aqui para compor mais essas duas componentes do custo. Se eu tivesse mais camadas, eu iria reaproveitar esses dois blocos aqui em amarelo, prosseguir para os próximos dois blocos em amarelo, que vão ter a mesma cara que esses, né? Aqui estava dc, dz, dz, dx, aqui ficou dx, dz, dx, dx, dz, dx. O próximo bloco vai ser de novo dx, dz, dz, dx vezes dx, dw, né? E eu vou propagando isso, reaproveitando os blocos para ir compondo os meus objetos. Tá claro? Deu para entender? Por que a gente faz de trás para frente e como que eu reaproveito essas coisas? Pelo menos conceitualmente. A implementação disso não é fácil. Eu tenho que ter vários objetos salvos para ir reaproveitando. Entenderam? Sim, deu para sacar, professor. Tá. Bom, e aí, vamos supor que eu consigo calcular esse gradiente, né? Aí, esse gradiente é basicamente a direção que eu quero seguir no custo com relação a essas variações, né? Então, eu vou usar este gradiente para tentar caminhar na direção do meu mínimo. Como é que eu faço isso? Vamos pensar na seguinte, antes de ir para a próxima parte, vamos pensar que eu tenho uma função custo, que é simplesmente uma função de um único parâmetro, vamos chamar esse parâmetro de W, para parecer que é o nosso peso. Eu posso fazer o gráfico aqui desse f de W com relação a W. Aí digamos que tem uma cara, vamos desenhar uma parábola, só para a gente se entender aqui, tá? Digamos que eu estou neste ponto aqui, ó. Eu tenho um certo valor de W atual. Então, esse aqui é o meu valor atual do W, W0. E eu calculei o gradiente desse custo. Então, o gradiente desse custo, calculado nos meus valores atuais, né, em W0, é basicamente a derivada de f calculada em W0. Então, essa derivada, claro, é alguma coisa assim, né?
é esta reta aqui. Esse aqui é o F' de W0. Mas o gradiente tem direção, né? Tomar um pouquinho de cuidado. É uma função vetorial. Então, esse aqui é o gradiente na direção W. Então, se eu pensar nisso como sendo o gradiente, isso aqui é um vetor apontando na direção W, que é a direção para frente. Então, essa aqui de fato é a tangente, né? É a reta tangente, é o F' de W. Agora, o gradiente em si é um vetor que aponta... então, o F' é positivo, então isso significa que o gradiente aponta para cá, né? Então, o gradiente, esse é o gradiente C, tudo bem? A intensidade é um vetor que aponta nessa direção, que é a direção de W, né? Então, ele aponta na direção de W, e a intensidade dele depende da derivada na curva, mas aponta nessa direção aqui, conceitualmente. Então, isso já deixa claro que, bom, eu não quero andar nessa direção, eu quero andar na direção de menos o gradiente. Então, é por isso que vocês vão ver nos tutoriais que a gente sempre calcula menos o gradiente, porque eu quero, na verdade, caminhar na direção oposta. Então, menos o gradiente é um vetor que aponta para cá. Esse é o menos o gradiente do custo, certo? Então, aponta na direção para cá. Agora, a brincadeira é quanto que eu vou andar, né? Eu quero calcular o novo W. Então, eu quero calcular uma aproximação melhor para o W, um W1. E eu quero usar esse gradiente para andar. Então, o W1 vai ser o quê? Vai ser o W0 e aí, o que eu posso fazer aqui? O que vocês sugerem? Estão aí? Estão comigo? Como é que eu corrijo? Como é que eu uso o gradiente? Pessoal, estão aí ou fugiram? Eu quero achar o mínimo da função. Como é que eu faço? Você deriva no ponto que você quer? Não. Eu quero, é numérico, hein? Eu quero uma Tá. aproximação melhor. Eu quero sair desse W0, eu quero andar um pouquinho para cá, né? Eu quero achar uma aproximação melhor para este cara aqui, né? Como é que eu encontro esse W1? Você tem o valor da derivada, dá para usar método de Newton, bissecção, porque eles trabalham com derivada, né? Numericamente. Isso. Uma abordagem é você tentar fazer alguma coisa como o método de Newton, mas o fato é, você quer dar um passo, grosso modo, você quer dar um passo na direção de menos o gradiente. Então, o gradiente te diz quanto que a função varia, né? Como que a função varia com o custo. Vamos pensar, se o gradiente é grande, você quer dar um salto grande ou quer dar um salto pequeno? Se o gradiente é pequeno, você quer dar um salto grande ou um salto pequeno? Consegue imaginar alguma coisa assim? Fala de novo, professor? É que eu não entendi. Se a derivada, eu posso estar num ponto em que a derivada é alta ou num ponto em que a derivada é baixa, né? Imagina que eu tenho uma função, estou nesse ponto aqui, tem uma derivada bem grande, né? Ou estou numa função, sei lá, vamos pensar,
Pensa assim, eu estou num ponto aqui que a derivada é pequena, e estou num ponto aqui que a derivada é alta. A derivada é bem grande. Né? Eu preciso, o método tem que ser tal que eu quero dar, eu tenho que definir o tamanho do salto. Eu estou em W0 e eu quero estimar o próximo W1. Né? Quão grande tem que ser o salto? Bom, se vocês usarem método de Newton, tá bem definido, né? O salto vai ser, na verdade, a projeção aqui, né? Eu vou pegar esse cara aqui, vou projetar, e isso vai ser o que eu quero, né? Então, se a gente entender o método para achar o mínimo como se fosse o método de Newton, mas não é bem o método de Newton, eu poderia estimar pela própria derivada o salto aqui, né? Quão longe eu quero ir. Basta, quase que eu desenhei aqui, né? Basta eu continuar essa projeção. Essa projeção aqui vai ser a minha próxima aproximação para o W. Né? E depois eu vou seguindo outros gradientes até chegar no zero. Ok. Bom, se eu tiver em duas dimensões, isso aqui em uma dimensão, né? Se a gente tiver em duas dimensões, a ideia é basicamente a mesma, mas aí em duas dimensões eu não sei se eu sei desenhar. Você vai ter aqui um certo ponto nesse plano e você vai calcular o gradiente. Então, note que o gradiente ele vai apontar, né, vai apontar numa certa direção. Vai apontar na direção em que a função mais varia. Só para definir os eixos, é como se eu tivesse um eixo que fosse o W1 e o outro eixo aqui fosse o P1. Então, esse gradiente de C é como que C varia com relação a W1 na direção W1, mais como C varia na direção B1 com relação a B1. Pegando duas variáveis aí, né? Então eu tenho que pegar a direção, esse gradiente aponta numa certa, ou menos esse gradiente aponta numa certa direção. Então nesse caso ele apontaria para cá, por exemplo, né? Esse é menos o gradiente do custo. E aí eu vou projetar esse cara, e essa projeção, ela vai ser uma projeção, pensando no método de Newton, vai ser uma projeção no W e no B. Então eu estava num certo ponto WB aqui, né? E aí eu vou fazer a projeção de Newton num novo ponto no plano. E aí eu salto desse meu chute inicial do W para um chute um pouquinho melhor e eu vou tentando chegar perto da origem. Então essa é a ideia. Tá? A ideia, grosso modo, é essa. É você dar saltos, né, em Ws e Bs, mas lembrando, aqui está com duas variáveis, na prática a gente vai ter trocentas variáveis, né? Cada um dos Ws, cada um dos Bs, é muita variável. Então é como se fosse um método de Newton num espaço de muitíssimas dimensões. E aí você vai se aproximando cada vez mais da origem. Da origem não, do mínimo. Quando você chega perto o suficiente do mínimo, quer dizer que a sua rede está treinada. Né? O que quer dizer que ela está treinada? Quer dizer que para um certo valor de x0 de entrada, o y obtido é bastante próximo do y0 que você estava treinando. Então, se o seu x0 são imagens de gatos e cachorros, e o seu y0 é o label, essa figura é gato, essa figura é cachorro, quando você achou o mínimo desse custo, quer dizer que quando você põe uma figura de gato, do conjunto de treino, né? Quando você põe uma figura de gato, o Y diz que é gato, quando você põe uma figura de cachorro, o Y diz que é cachorro, e bate com o Y0, que é os labels de treinamento. Professor, nessa questão de encontrar as derivadas, a gente poderia utilizar qualquer método iterativo que utiliza o valor da derivada para encontrar um mínimo? Qualquer método. Aí o que você escolhe, sei lá, é o que tem mais eficiência, por exemplo. Você pode, ou dependendo que os variáveis que você tem, os parâmetros, quer dizer. Isso, tem vários detalhes. Tá? Deixa eu pensar como que eu vou ilustrar.
Bom, sim, a princípio, conceitualmente, qualquer método que encontra um mínimo vale. O único que a gente viu é o método de Newton, né? A gente viu a abscissão, mas a gente viu a abscissão como um método para encontrar a raiz da função, né? Aqui não é bem método de Newton, é uma variante, tá? Mas a ideia é a mesma. Vamos pensar no método de Newton, porque a gente viu ele, vocês têm ele na cabeça. O que tem que ser levado em conta aqui, que é um pouquinho mais delicado, é que o número de variáveis que a gente tem é muito grande, né? E, a princípio, a gente tem que fazer isso para toda... O X0 é um conjunto de imagens, por exemplo, né? 1 milhão de imagens de gato, 1 milhão de imagens de cachorro. Então, na verdade, para começar, o custo que nos interessa é o custo médio, que aqui não tá, aqui eu não cheguei a falar, acho que eu falei em voz alta, mas não escrevi, que aqui eu estou fazendo o custo para um valor, para um certo y0, né? Um certo x0, um certo y0. Né? Na prática, o que nos interessa é um custo médio. Então tem duas coisas aqui. Porque porque essa função aqui a gente escreveu ela como função de w's e b's, mas ela depende do x0 também. Né? Então o custo médio, a gente tem que lembrar o seguinte, que o custo em si, o mesmo custo, não o médio, só pode por aqui em cima. O custo é uma função dos w's, dos b's e de todos os x. Vou chamar de x vetor, que é o conjunto dos x's, né? E aqui a gente escreve assim, né? Então é o y, que depende dos w's, dos b's e do x, menos o y0, vamos chamar de x0 também, né? Menos o y0 ao quadrado. Então aqui é x0 também. Certo? Então esse aqui é o custo para um valor de x0. Agora, o que nos interessa é o custo médio. Então a gente vai chamar de custo médio, basicamente, 1 sobre n, que é o número de amostras no meu treinamento, soma em n, digamos, do custo de w, b e x0n, por assim. A enésima variável, o enésimo treinamento. Aí. Okay? Então, esta função custo médio, esta aqui sim é uma função só dos w's e dos b's, porque a gente fez a média em todos os treinamentos, né? Em todas as variáveis de treinamento. Agora, o problema, de novo, é o número de variáveis de treinamento é muito grande. Então, se a gente tentar calcular o custo, tá? Eu discuti aqui com vocês o propagation, o forward propagation e o backward propagation. Perceba que tanto o forward quanto o backward tem que ser feito para cada x0, para cada variável, para cada imagem de treinamento, por exemplo. Né? Então, é um custo muito grande, né? Custo computacional muito grande, você ficar indo e voltando essa conta toda. É pesado a conta. Principalmente você tem que fazer para cada x0. E o que a gente quer minimizar é o custo médio. Então, o que a gente faz é, na verdade, fazer um custo médio aproximado, que a gente vai pegar deste x0 e vai selecionar alguns. E são esses alguns que a gente vai usar para calcular o custo médio. Então, isso daqui é o chamado custo médio estocástico. Estocástico por quê? Porque eu vou sortear essas imagens aleatoriamente. Então, eu vou pegar todo o meu conjunto de dados, né? Digamos que eu tenho lá 10 mil imagens de cachorro, 10 mil imagens de gato. Então, eu tenho um total de 20 mil imagens para treinar. É muita coisa. Dessas imagens todas, eu não quero calcular o custo
e tentar minimizar o custo usando todas elas. Então, eu vou sortear uma porcentagem delas. Digamos que das 20 mil, eu sorteio 1.000 imagens para treinar. Uma fração pequena, 1.000 imagens. Então, eu uso essas 1.000 imagens para fazer essa média de treinamento, calcular o custo e minimizar o custo com essas 1.000 imagens. Depois que eu minimizei o custo com essas 1.000 imagens, aí eu rodo e recalculo o custo uma vez só com todas as imagens. Tanto as que eu usei para treinar, quanto as outras 15 mil que eu não tinha usado, que vão ser as minhas imagens de teste. Então eu separei o meu conjunto em imagens de treinamento e imagens de teste. Se as imagens que eu usei para treinar e minimizar o custo fizeram um bom serviço no treinamento, quando eu calcular o custo referente às imagens de teste, ele deve ser muito perto de zero também. Não vai ser tão perto de zero quanto as do treinamento, porque eu treinei com elas. Mas deve ser bem perto de zero para as imagens de teste também. Então, se nesse processo estocástico de selecionar o treinamento aleatoriamente, eu consegui achar um custo pequeno no teste e recuperei um custo pequeno custo pequeno no treinamento e recuperei um custo pequeno no teste também. Então, a minha separação estocástica de treinamento e teste e a minha minimização do custo foi bem sucedida. E eu tenho um modelo no qual eu confio. Uma vez que eu confio nesse modelo, eu posso levar para o mundo real e eu posso colocar imagens novas que eu nunca tinha usado antes, nem no treinamento, nem no teste, para ver se ele consegue classificar. Né? Aí eu vou treinar e vou confiar na classificação dele. Sacou? Mas, Entendi. é isso. Eu entendi. Essa parte estocástica que é delicada, que você tem que levar em consideração aqui. Você faz um pré-treino para avaliar se o método que você está usando vai ter um custo bom ou não, para depois fazer no geral. Isso. Entendi. Isso. Legal, interessante. Então, só para pôr aqui em gráfico, você tem os seus dados, e os seus dados você vai quebrar em dois, que vão ser os dados de treino e os dados de teste. Então, os dados de treino você vai usar para minimizar o custo médio. Certo? Esse é o processo estocástico, porque a sua separação ela é estocástica. Você sorteou aleatoriamente quais vão ser os dados de treino. Tá? Então, você vai minimizar o custo médio. Aí, com o teste, você vai só verificar. Você vai verificar se o CM continua zero. Tá? Então, se o treino minimizou bem, esse cara deu zero. Uma vez que isso tudo deu certo, aí este é um modelo treinado, bem sucedido e válido para ser utilizado no mundo real. Bom, se esse modelo é um modelo para separar fotos de gatos e cachorros, agora eu confio nele, então eu posso colocar numa câmera de segurança e falar que quando a câmera de segurança detectar que é um cachorro, mesmo que seja um rato que apareceu ali, eu vou confiar que a câmera detectou um cachorro. Eu confio mais no meu modelo do que na minha intuição, né? Porque vai ser às cegas, né? Então, vai ter erros, nada é perfeito, estou dizendo. Mas, uma vez treinado e verificado, a gente confia no modelo. Ok? Esse processo da minimização, eu estou falando muito em como calcular o gradiente, e eu estou vendo que faltou eu preparar um pouquinho sobre como minimizar, porque não é método de Newton, é parecido, mas eu preciso preparar para explicar direito. Conceitualmente é o que eu estou falando, né? Você seguir a direção na onde o gradiente para onde o gradiente diminui, mas como fazer isso na prática tem as suas delicadezas, tá? Vou pensar, daqui a pouquinho eu penso se eu consigo explicar um pouco melhor. Deixa eu passar para a próxima parte agora. Mais alguma pergunta, gente, antes de eu passar para a próxima parte? Eu não. Ok. Ok. Tá. Então vamos lá. A parte agora vetorial. Então aqui vocês têm que prestar bastante atenção e me interromper se algo não ficar claro, porque eu queria mostrar para vocês que essa parte vetorial dá para fazer vetorialmente, mas vocês vão ver que eu não consegui enxergar tudo.
tentei enxergar por conta própria, sem olhar tutoriais nem livros, e é difícil de enxergar, tá? Isso está pronto nos livros. Então, se pegar um bom livro, tá pronto lá. Eu que tentei fazer por conta própria e travei em alguns aspectos aqui. Então, primeira coisa, a propagação para frente já está clara, né? Então, o XL é B mais a matriz W vezes o Z. Então, X, B e Z são vetores coluna. E o W é essa matriz, onde os índices, né, linha e colunas, tem que tomar cuidado que está trocado, né? Então, por exemplo, o W10 conecta o 1, é o neurônio 1 da direita com o neurônio 0 da esquerda. Então tá invertido aqui. Deixa eu desligar as notificações aqui. Né? O neurônio 0,1 é o 0 da camada L com o 1 da camada L-1. Então os índices estão trocados para dar uma cara de matriz, de produto matricial aqui. Se eu quisesse manter os índices, isso aqui eu estou seguindo a notação dos livros, tá? Eu poderia deixar um pouco mais normal aqui, né? Tipo 0,1 e da esquerda para a direita, mas aí eu tinha que colocar uma transposta aqui. Se eu invertesse os índices aqui, eu tinha que pôr um transposto. E aqui já está pesada a notação, colocar mais um transposto aqui, ia ficar mais pesado. Então, para que essa notação não fique pesada, os índices aqui da matriz estão trocados com relação à intuição aqui das camadas. Então, só lembrar disso. Tá, aí aqui, vamos lá. Se alguma coisa estiver confusa, eu refaço a conta do lado, tá? Me avisem. Então aqui eu vou fazer o custo, né? Aquela brincadeira do custo. Aqui eu já pensei na média e tal. Então se eu estou na última camada, então eu vou pegar Lzinho igual a Lzão, que é a última camada, eu vou calcular a derivada do custo com relação ao WIJ. Então toma cuidado que tem muito índice nessa brincadeira. Não sei se vocês estão acostumados a fazer contas com índice. Deixa eu fazer um paralelo aqui do lado, um parênteses aqui do lado. Se eu tenho uma função, por exemplo, vou pegar essa aqui de baixo mesmo, ó. Tá aqui embaixo. Vou pegar essa aqui mesmo, como exemplo. Só dar um zoom para isolar um pouco mais aqui. Eu quero calcular vamos fazer algumas derivadas aqui para ver se vocês entendem. Vamos começar com uma bem simples. Vamos começar com a mais simples de todas. Eu vou reescrever aqui em cima porque eu quero deixar bem isolado, tá? Eu vou fazendo embaixo as coisas. Vamos dizer que eu tenho o xi é o bi mais a somatória em j de w e j zj. Aí, bom, aqui a gente foca só no que é necessário. Vocês sabem calcular a primeira coisa, a derivada de xi com relação a bi. Quanto dá? A mais fácil de todas. Trivial, mas eu quero que vocês respondam. Dá um. Dá um. Okay. Agora vamos complicar um pouco. Eu quero tomar a derivada de xi com relação a bj. Ou b... Não quero usar o j porque tem o j ali, para não confundir. bn. Quanto dá? Compliquei um pouquinho, né? Tava fácil aqui, né? Eu troquei um índice e já complicou. E aí, alguém responde? Pessoal, estão aí? Tá só o Jason aqui? Olha, eu vou chutar, tá? Não tenho certeza. É da DBI sobre DN, alguma coisa assim. Não sei se tem que fazer cadeia
Por ser um índice Ser, dentro sim, do I. claro. Mas e aí, quanto que dá DBI por DN? Claro, vai dar isso aqui, mas e aí? Isso dá quanto? Tem regra da cadeia, não. É que eu Não. pensa que as variáveis são essas aqui, tá? Eu peguei uma notação parecida com a da propagação, mas pensa que eu tenho só essas variáveis, não tem nada escondido, não. Tá. Eu vou ajudar, porque acho que vocês não estão acostumados com esse tipo de conta. Isso aqui vai dar 1 vezes a delta I n. Ou simplesmente a delta IN. Essa delta IN é o quê? Só por mais curto aqui para caber. Ela é 1 se I igual a N e 0 se I é diferente de N. Percebe? Porque se o I for 5 e o N for 7, não vai ter B7, só vai ter B5. Então a derivada vai ser 0. Então, cada índice é uma variável diferente. Entendi. Ok? Vamos lá. Um caso. Vamos complicar um pouco agora o caso. Vou pôr uma outra cor aqui para separar visualmente. DXI DW IN. Agora tem dois índices, né? Parece que complica um pouco. Deixa eu ver se é esse que eu quero fazer aqui. Vamos direto para o caso mais complicado, né? Vamos enrolar, não. W é PQ. Os dois índices, todos os índices diferentes. Bom, a derivada do B dá 0, né? Vai dar 0, mais... Vamos deixar a soma aqui. E aqui fica a derivada do W e J, derivada do W PQ vezes CJ. Quanto que dá essa derivada aqui agora? Vai dar um delta também. Um delta ou 2, dois? né? 2 por causa I com P e J com Q. Isso. Então vai dar a somatória em J, delta IP, delta J, Q, Z, J. Mas aí eu posso simplificar essa soma em J, né? Porque essa soma em J, ela vai ser 0 para todo J diferente de Q. E ela só vai contribuir quando J for igual a Q. Então essa somatória aqui vai dar quanto? Vai dar delta I P vezes o quê? Vocês não estão muito acostumados com esse tipo de conta, né? Os índices confundem um pouco. Vamos lá? Quanto que dá? Delta IP, porque delta IP não depende de J, então eu posso tirar da soma, né? Agora aqui eu tenho que simplificar esses dois termos. Vai ser ZCJ foi igual ao quê? E 0 se foi diferente? Z, se J for igual a Q, isso. Então dá simplesmente ZP. Certo? Então esta derivada aqui, tá aí.
Beleza, então entendemos aqui duas derivadas. Então temos essa e temos essa aqui, tá claro. A outra, vamos ver se a gente consegue fazer mais rápido a outra. Eu vou pôr em azul claro aqui, que é dx e dz, sei lá, n. Vamos usar o n de novo. Vai ser quanto? Vou ir mais rápido agora? Vai atuar aqui só, né? Vai dar soma em J de WJ, delta de Z e N, delta de IN. Isso. Então, vai dar 0 para todo J diferente de N. Certo? Simples. Então, só vai contribuir quando J for igual a N. Né? Então, vai dar W e N. Confere aí, entende? Já é basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui, só que fiz mais rápido. Então, se quiser que faz, vamos fazer por partes para entender aqui. Vai dar 0, que é a derivada do B, mais soma em J, W e J, del, ZJ, del, ZN. Então, isso aqui vai dar soma em J, W e J, delta, JN. E aí essa delta N, essa delta vai ser 0 para todo J diferente de N. Então, só quando J é igual a N que vai contribuir essa soma. Então, dá o W e N. Ok? Então, são essas três derivadas que eu tenho na minha cabeça. E essas regrinhas, né, de simplificação da somatória, que talvez vocês não estejam acostumados, e para fazer as contas que seguem, a gente tem que ter isso em mente, e é um bicho um pouco complicado de carregar, porque ainda tem o índice de camada que eu não coloquei aqui, né, nessa estrutura. Né? Então vocês veem que é um jogo meio elaborado carregar essas derivadas. Bom, então o que eu fiz aqui? Vamos para a primeira parte. Então vamos lá. A primeira parte quero calcular a derivada do custo com relação às variáveis da última camada, aos Ws e aos bias da última camada. Então aqui eu vou tomar a derivada com relação a W e JL. Então ali eu tinha duas variáveis e aqui eu tenho uma terceira variável que é o L. Tem três índices, né? O I, o J e o L. Ok. Aqui eu acho que compensa fazer de novo essa conta. Deixa eu ver. Será que dá para vocês acompanharem? Porque aqui eu já saí tacando os índices is, e pelo que eu mostrei lá, não é tão óbvio que o que eu tenho que colocar é o índice i, né? Porque eu estou tomando derivada com relação ao WL. Então, basicamente eu sei que eu tenho que propagar isso até o x, mas eu tenho uma soma em j, que eu não sei se vai sobreviver ou não, né? Então, você percebe que aqui eu estou tomando... Bom, imagina que eu estou fazendo essa derivada, esquece os índices, vai ser um dCdz, dZdx, dxdw. Agora, desse dxdw aqui, então eu vou chegar aqui e vou fazer uma derivada de dxdw com relação a w e j, da camada L maiúsculo. Essa derivada aqui, ela Não, acho melhor eu fazer de novo, senão não vai ficar claro só eu falando, não. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Se eu vou abrir uma nova janela. Deixa eu fazer aqui do lado, para depois poder voltar aqui. Então, vamos lá. Então, imagina que eu tenho aqui o x
da camada L, né, que é o que eu tinha aqui, o x da camada L, componente, vamos chamar de componente I mesmo, vai ser o BI da camada L, mais, aí eu tenho a somatória em J, do W, e J da camada L, vezes o ZJ da camada L. E, claro, o da camada L menos 1. Né? O Z, vou chamar de I também, da camada L, é o sigma calculado em xi da camada L. E, por último, que é a grandeza que a gente está calculando a derivada, o nosso custo vai ser o Y, que é o ZL, né? ZL, vamos usar uma letra diferente aqui, N menos YN ao quadrado, somado em N, tá? Então, eu vou variar lá, aqui eu fiz muito rápido, então os índices não estão muito claros. Então aqui eu quero começar calculando a derivada do custo com relação ao W, mas vamos trocar os índices aqui. Eu quero calcular com relação ao W, vamos usar o P e o Q. Vou deixar isso mais claro. Da camada L. Certo? Bom, eu tenho que olhar para este objeto aqui. Quem depende do W é o Z. Né? Mas eu tenho aqui vários Zs. Talvez seja mais interessante eu escrever isso daqui, para deixar mais didático, como sendo o custo CN, aonde o CN é o Zn da camada L menos Yn ao quadrado. Tá? Acho que assim fica mais didático. Então, eu quero calcular a derivada do custo total com a somatória. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que, a princípio, eu tenho que carregar tudo isso, né? Eu vou ter aqui a somatória em N do dCN dWL PQ. Agora, este cara aqui, eu sei que eu tenho aqui, ó, a somatória em N, e eu tenho que carregar essa derivada para o Z, né? Então, vai ficar a derivada do C com relação a Z, se vocês me permitem, eu vou acelerar aqui, isso vai ser o CN' calculado em ZNL vezes a derivada do ZNL com relação a WLPQ. Tudo bem? Só fiz a regra da cadeia, mas escondi a primeira parte da regra da cadeia nesse... Isso aqui é basicamente DC-DZ. Então, aqui continua o DZ de W, a regra da cadeia básica. Né? Só escondi a primeira parte para simplificar a anotação. Se eu prosseguir aqui na linha de baixo, agora eu tenho aqui o DZDWPQ, estou mantendo a somatória em N aqui para ilustrar. Então eu tenho DZWPQ, mas o Z não depende de WPQ explicitamente, depende via sigma. Então aqui vai ficar, de novo, mantenho aqui a somatória em N, CN' calculado em ZNL. Aí aqui vai ficar DZ dx, que eu já vou chamar de sigma linha, calculado em XNL, vezes dx NL DWL PQ. Agora sim eu cheguei, o x depende de WL. Mas quanto que vai dar essa derivada aqui?
Veja que eu tenho uma soma em J, então se eu for tentar seguir aqui o mais cuidadoso possível, isso aqui vai ser, vou copiar tudo aqui, sigma linha, xnl, aí esta derivada aqui, dxm dw, bom, a derivada do b dá zero, então vai ficar aqui uma soma em J, né? Então aqui vai ter agora a soma em J, e aqui eu vou ter a derivada do... Perceba que aqui era xn, né? Então o i é n. Então vai ficar w de n jl derivada wl pq vezes o z l-1 j. Olha só. Agora a gente viu ali em cima que este cara aqui vai nos dar uma delta NP e uma delta JQ. Então, estas deltas vão simplificar tanto a soma em N quanto a soma em J. Então, este objeto aqui vai dar... O N tem que ser P, né? Então, vai ficar C' P de ZPL sigma linha XPL e o J tem que ser Q. Então aqui fica ZQ L-1. Então essa é a derivada do custo em relação a W PQL. Perceberam que é um negócio enrolado, né? Se eu não estou acostumado a fazer essas derivadas com relação a índices diferentes, eu tenho que fazer várias linhas aqui para chegar neste objeto. Mas se vocês atentarem aqui, dar um zoom out, dá para sacar isso, mas é uma pequena dor de cabeça sem abrir a conta, né? Porque eu estou derivando com relação a PQ. Então, como a variável XL está aqui, de cara eu já sei que o I e o J aqui vão ter que ser iguais a P e Q. Então, esse J eu sei que vai sumir, vai aparecer o Q, né? E eu sei que o I que aparece aqui vai ter que ser igual ao P. Mas esse I é o que aparece aqui, né? Então, na prática, é o índice que vai aparecer aqui nas variáveis, nos Zs, né? É o P que está aqui. Então, tem que ser P, 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 e aqui tem que ser Q. Mas para você sair desta linha aqui e ir direto para essa, sem passar por isso, visualizar a delta aparecendo e fazer um salto direto lá para cá, é perigoso, né? É muito índice para confiar na intuição e confiar que você está carregando. Eu acho que eu errei. Vamos conferir aqui. Eu acho que em alguma parte das minhas contas eu coloquei o índice errado aqui no final. Vamos ver se eu não errei aqui. Então aqui eu estou calculando o DC, DW e JL. E para mim deu DCDI, DZI, DZ, DXI, DIJ aqui. Eu não coloquei na anotação que eu gostaria, deixei aqui mais ou menos a anotação. Então, aqui, deu CI, se comparar com esse cara aqui, é que o I daqui é o P e o J é o Q, né? Que eu troquei a anotação. Mas está certo, isso aqui, esta conta está certa. Então, deu CI, sigma em I e o ZJ de L-1. Então, esta conta está certa e essa aqui de baixo também. Então, esta parte está certa. Eu acho que aqui embaixo eu errei alguma coisa. Estão acompanhando por enquanto? Qualquer coisa me avisem, tá? Bom, o que eu gostaria agora? Eu gostaria de pegar este objeto, essas derivadas cheias de índices, e esquecer os índices dela e colocar tudo na forma de vetores e matrizes. Mas eu não cheguei numa conclusão de como fazer isso. O que a gente vê aqui é que esses termos em amarelo, com esses bloquinhos em amarelo, são aqueles termos que vão se repetir no backpropagation.
Então, aqui eu marquei eles como ele depende só de i, eu defini um vetor. Então, este objeto aqui em amarelo é um vetor de n linhas de uma componente, que é o produto do C' com o sigma'. Ou eu posso definir como 2 vetores, mas depois fazer o produto ponto a ponto deles. E este objeto aqui, que depende só de j, eu defini como um outro vetor, 1 por n. Então, aqui é um vetor linha, aqui é um vetor coluna. E esse produto aqui é o produto externo deles, que vai me retornar uma matriz n por n. Né? Porque aqui eu tenho a derivada para cada i e para cada j. Então eu tenho que fazer aqui um outer product, né? Um produto externo, para que este cara me dê a matriz n por n. E no caso do B, aí no caso do B é só isso daqui, né? Não tem esse z. É mais fácil, que é só, porque essa derivada aqui dá 1. Então dá só esse objeto. Então veja que a derivada do B nos dá aquele elemento que repete. E a derivada do W é a derivada do B vezes esse complemento aqui, que depende da camada que eu vou colocando. Então aqui eu consegui colocar na forma vetorial, apesar de que esse outer product aqui incomoda um pouco. Né? Na outra camada, olha a bagunça que é. Aí tem que carregar as somas. Né? Acho que eu não vou mostrar tudo, não. Mas você tem que carregar as somas, e aparece uma quantidade de índices meio absurda. E eu não consegui enxergar aqui. Eu fiz para a camada L-1. Acho que está certa a conta. Estava com um pouco de dúvida se os índices que eu estava carregando estão certos. E fiz para a camada L-2 até o final aqui. Acho que aqui tem um erro no índice. Mas eu não consegui enxergar aqui uma forma vetorial simples. Uma forma vetorial que eu pudesse usar para fazer o backpropagation. Então, isso vai ficar faltando. Tá? Só queria mostrar para vocês que é uma conta enrolada, cheia de índices, mas isso aqui está nos livros de redes neurais. E, bom, está implementado nas bibliotecas já também. Né? Só queria que a gente fizesse por conta própria para tentar entender. Então, tem uma passagem aqui que vou deixar para vocês, quem tiver curiosidade e disposição matemática de carregar esse tanto de índice aqui. É um trabalho bem interessante de entender. Mas colocar na forma vetorial, eu acho que é bom dar uma olhada como que está nos livros, porque deve ter várias maneiras de você compor vetores e matrizes, e deve ter uma forma que as coisas se repitam e façam mais sentido, que eu não consegui encontrar só olhando para os índices. Bom, ok. Vou parar por aqui. O que eu queria que vocês percebessem aqui é exatamente o significado do que está por trás de todos esses elementos das redes neurais. Uma última coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que a gente tem 2 tipos de redes neurais que são importantes para a gente. Então, a gente tem essas que eu discuti aqui várias vezes, que a gente tem ali um certo número de neurônios numa camada, e aí você pode aumentar esse número de neurônios, sei lá. A maneira com que você varia aqui internamente pode ser engraçadinha, e no final, sei lá, você restringe a 2 neurônios. Então, tipicamente, esse tipo de rede neural, que você tem aqui a sua entrada com vários neurônios, quantos forem necessários, e aí você tem aqui as conexões, né? Todo mundo com todo mundo, mais ampla, né? Essa aqui é uma rede vai ser uma rede neural all connected, né? Que é a rede que vocês estão acostumados a ver. E essa daqui é uma rede de classificação, porque ela termina com 2 neurônios aqui do lado. Você tem vários neurônios X aqui, e termina com 2 neurônios Y, que aqui eu estou pensando numa classificação binária, que tem a probabilidade do objeto 0 e a probabilidade do objeto 1. Então, os seus 2 neurônios finais representam probabilidades do objeto ser tal coisa, probabilidade de ser outra coisa. Pode ter mais aqui, né? Pode ser, se você quiser classificar 10 tipos de objetos, você pode ter 10 neurônios no final para ter as probabilidades de classificação de cada um deles. Por exemplo, se você tem os números, né? Até 9, imagine que você tem imagens de números escritos à mão. Isso são os seus vetores X. E você quer que a sua rede aprenda a ler esses números, a reconhecer que
um número escrito à mão que está meio torto é o 4, né? E assim por diante. Então, você vai ter 10 vetores aqui de classificação. A probabilidade daquela imagem ser o 0, 1, 2, 3 até o 9, por exemplo. Né? Isso é uma abordagem. A outra rede, que a gente não chegou a discutir profundamente, é essa daqui é a rede de classificação do tipo supervisionada, né? Então, a supervisionada, você tem os elementos, os x0, né? O seu x e o y são os seus conjuntos de dados, né? A entrada e a saída desejada. Tem uma outra rede que a gente não discutiu, que é alguma coisa assim. O x é a mesma coisa, né? Vamos pôr mais aqui para... E aqui a gente vai sempre diminuindo o número de camadas, até chegar numa camada bem pequenininha. Depois a gente amplia. E a gente amplia de volta para a estrutura original de x. Tá? Então, esse aqui eu nem vou chamar de y, eu vou chamar de x'. Por quê? Porque você vai... pode deixar x mesmo. Essa aqui é a rede não supervisionada. Na não supervisionada, você vai ter os seus dados x e os seus y vão ser o próprio x. Então, você vai propagar os seus dados da primeira camada para a última, e o seu treinamento é que a saída seja igual à entrada. Então, vai ter uma propagação louca aqui, você vai afunilar, depois vai abrir, e você quer que os dados na saída sejam iguais aos dados de entrada. Por que isso é útil? Por que isso me dá uma rede não supervisionada? Bom, porque eu treinei ela com ela mesma, né? Então, não tenho aqui, eu tenho imagens de gatos e cachorros. Então, se eu ponho uma imagem de cachorro, ela vai propagar e tem que retornar a mesma imagem de cachorro. Mas eu nunca vou falar eu nunca estou falando para ela, eu não tenho meu Y, né? O meu Y era aqui o meu X são as imagens e o meu Y são os labels. Aqui eu não tenho os labels. Aqui, tanto o meu X quanto o meu Y são as mesmas imagens. Então, eu ponho um bando de imagem aqui, que são de gatos e cachorros, e eu treino a minha rede para retornar na saída a mesma imagem de entrada, mas eu nunca falo para ela que um certo conjunto de imagens é gatos e um certo conjunto de imagens é cachorros. Eu simplesmente faço ela treinar aí e voltar nela mesma. E aonde está a informação útil dessa rede? Alguma ideia? Nesse caso de rede, a informação útil está aqui, no nó central, no bottleneck, né? no estrangulamento da garrafa ali, né? Que o pessoal fala, no bottleneck. Por quê? Porque aqui eu tinha uma quantidade de informação gigantesca, né? Que são os milhares de pixels da imagem. Aqui eu também tenho, mas aqui eu tenho duas informações só. São dois números aqui. Então eu peguei essa imagem, que são muitas e muitas informações, estrangulei ela a serem dois números apenas, e desses dois números, a propagação de cá para cá, dado esses dois números, eu tenho que recuperar a imagem original. Então, esse lado direito da rede neural tem que fazer um milagre, que, sei lá, este número aqui se esse número for 0.7 e esse número for 0.3, a propagação desses números para cá tem que recuperar a imagem de um cachorro. Sacaram? Então, nesta camada aqui, a gente vai perceber que existe uma classificação no sentido de que existe um conjunto de imagens que retornam, vamos chamar isso aqui de P0 e P1. Existe um conjunto de imagens que retornam P0 grande e P1 pequeno, e um outro conjunto de imagens que retornam P0 pequeno e P1 grande. Então, se eu pegar aqui
um gráfico agora de P0 por P1, e eu plotar as minhas imagens, eu vou ver que vai ter um bando de imagem que vai estar por aqui, e vai ter um bando de imagem que vai estar por aqui. Então, essas imagens têm P0 igual a 0.3 e P1 igual a 0.7, e essas aqui têm o oposto, sei lá, 0.3 e 0.7. Então, o que eu imagino é que este conjunto de imagens, cada pontinho aqui é uma imagem, tá? É um ponto refletindo o valor de P0 e P1 para aquela imagem, né? Aqui no meio. Então, as imagens que deram estes pontos aqui devem ser semelhantes entre si, e as imagens que formam estes pontos aqui devem ser semelhantes entre si. Se eu faço esse treinamento e depois eu olho para essas imagens, eu vou descobrir que isso aqui é um bando de imagem de gato e este aqui é um bando de imagem de cachorro. Mas eu nunca falei que no meu conjunto de dados existiam imagens de gatos e existiam imagens de cachorro. Ele simplesmente, ao tentar propagar e abrir de novo na imagem original, nesse bottleneck, por uma adiabaticidade, né, coisas semelhantes têm que dar valores semelhantes aqui depois do treinamento. Então você acaba classificando a sua imagem em conjuntos. O número de conjuntos vai depender do número de neurônios que você coloca aqui no centro, que eu coloquei 2, então vai ser só dois conjuntos. Mas eu nunca falei o que é cada coisa, e ele não sabe que essas imagens são gatos e que essas imagens são cachorros. Eu tenho que olhar para as imagens, aí eu vou ver, olha, essa classificação foi tal que separou assim assado. Então, essa última etapa aqui depende de interpretação humana, né? Mas ele separa em conjuntos naturalmente. Enquanto que essa daqui não. Essa aqui eu tenho que treinar. Eu tenho que falar. Essas imagens são gatos, essas são cachorros. E aí, quando eu colocar novas imagens, ele treina. Então, a supervisionada, ela serve para você treinar e aplicar depois. A não supervisionada serve para você classificar imagens existentes cuja classificação você não conhece. Digamos que você não conhecesse, você não sabe o que são gatos e cachorros, né? Você chegou num planeta novo, tem uns animais lá que você não sabe diferenciar, tal, né? Então você joga aqui e ele faz classificações automáticas baseado em critérios que você nem sabe o que são. Ou você coloca imagens de pele e você nem sabe o que é uma célula cancerígena, mas ele te fala, olha, essas imagens aqui tem um certo conjunto de células que tem uma cara diferente das outras. Será que não vale a pena você olhar para essas daqui e tal? Então você vai ver que naquele conjunto diferente tem algo especial acontecendo. Então você vai ver que ele começou a identificar o que são células cancerígenas e o que são células normais, sem você ter que interferir no processo. Tá claro? Sim, deu pra entender bem. Eu acho que eu não entendi muito bem esse exemplo dos gatos e dos cachorros aí. Qual? O de cima ou de baixo? Porque foi todo O gato de e cachorro. baixo. O de baixo. É o que você fez agora. Tá. Bom, imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma imagem, né, de um gatinho, certo? Você reconhece isso como sendo um gato, né? Eu não sou artista, então você aceita, tá? E você tem uma imagem de um cachorro, né? Sei lá, cachorro, eu vou desenhar nariz mais redondo, olho mais comprido, né? Como é que eu diferencio na minha imagem? Quero fazer algo bem parecido, mas que pareça mais com um cachorro. Certo? Aqui a orelhinha vai ser bem diferente. Então você olha para essas imagens e você fala, olha, beleza, até que eu estou orgulhoso do meu desenho aqui. Isso parece um gato, isso parece um cachorro, né? Você olha para isso, você sabe disso automaticamente, né? Agora, a diferença aqui é a seguinte. Se eu pego esses objetos aqui e eu falo, olha, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro. O pessoal costuma usar essa brincadeira para ilustrar como se estivesse ensinando um bebê recém-nascido a diferenciar gato e cachorro, né?
Então você mostra a imagem do gato para o bebê e fala, gatinho. Aí você mostra a imagem do cachorro e fala, cachorrinho. Isso é o caso de cima. Tá? Aí o bebê vai olhar, esse é um gatinho, esse é um cachorrinho. Aí você mostra outra imagem. Depois de um tempo, o bebê viu tanta imagem, você mostrou tantas imagens de gato para o bebê e falou que aquilo é gato, e mostrou tantas imagens de cachorro e falou para ele que aquilo é cachorro, que quando ele vê um gato na rua, ele fala, olha, um gatinho. Quando ele vê um cachorro na rua, ele fala, olha, um cachorrinho. Certo? Esse foi o treinamento supervisionado. Você deu o label para o bebê. Você falou, olha, isso aqui é um gato, isso é um cachorro. Aí depois de milhares de imagens, ele aprendeu a reconhecer sozinho o que é gato e cachorro. Tá claro isso? Aham. Agora, digamos que você faz o seguinte, você não dá o label. Tá? Você mostra um bando de imagens de animais. As imagens são de gatos e cachorros, mas você não fala para o bebê que são gatos e cachorros. Você simplesmente fala, olha, aqui é aqui, ó, um bando de imagem. Tá. Aí, você, depois de um tempo, você dá um monte de... Imagina que, vamos pensar que é um bando de foto. Você deu um bando de foto de gato e cachorro para o seu bebê, mas você nunca falou para ele que existem dois tipos de animais. Para ele, inicialmente, para ele é um bando de foto de alguma coisa engraçadinha, mas, né? Aí, depois de um tempo, o seu bebê começa a perceber essas fotos aqui, esse animal tem uma orelha mais pontuda, né? Essas fotos aqui tem uma orelha mais redondinha e tal. E o seu bebê começa a separar. Coloca para a esquerda fotos de gato e coloca para a direita fotos de cachorro. Sendo que você nunca falou para ele que existem dois tipos de animais. Então ele classificou. Essas fotos são de gato, essas fotos são de cachorro. Mas ele não sabe que são gatos e cachorros. Ele só falou, olha, tem fotos de um tipo e tem fotos de outro tipo. Eu não sei o que são tipos, mas tem claramente dois conjuntos de fotos diferentes aqui. Sacou a ideia? Tudo bem? Acho que sim. Tá? Então eu tenho dois tipos de fotos. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é aquilo. Mas sei que isso é diferente daquilo. Ok? Uhum. Beleza? Então, o que essa rede faz, que é o treinamento não supervisionado, é isso. Classificar as fotos em dois tipos, só que ela não sabe o que são esses tipos. Tá? Então, o processo para isso você coloca aqui a foto, você coloca as fotos aqui, propaga e abre, né? A gente propaga da esquerda para a direita. Só que essa propagação ela afunila e depois abre, né? Que é o que o pessoal fala de encoder e decoder, né? Codificar e decodificar. Então, até a metade a gente chama de codificação, da segunda metade a gente está decodificando. Então, bom, esquece a interpretação, você basicamente dá um valor, dá uma imagem, ela afunila e abre, e você minimiza o custo para que a imagem propagada, né, seja o mais parecido possível com a imagem original. Então, qualquer imagem que você colocar aqui, ele é capaz de propagar para o lado direito e recuperar a mesma imagem. Tá? Para qualquer imagem. Qualquer imagem do seu treinamento, claro. Agora, o que acontece você colocou aqui uma certa imagem e quando ela chegou aqui no afunilamento, aquela imagem de 1 milhão de pixels virou 2 números. Certo? Então, veja que esses 2 números podem ser qualquer coisa, alguma coisa em torno de 0.7 e 0.3, por exemplo, igual eu desenhei aqui. Então, imagina que eu não peguei a imagem agora. Eu simplesmente peguei a metade da minha rede neural, só essa metade daqui, e eu coloquei aqui um valor. Vou lá e coloco um número. 0.65 e aqui 0.35. Coloquei esses números com a mão, e a partir desses 2 números eu propago. Ao chegar aqui, partindo desses 2 números, eu vou obter a imagem, alguma imagem, ou de um gato ou de um cachorro. Tá? Certo? Porque para cada imagem que eu coloquei aqui, vai afunilar em 2 números, e ao propagar para cá, desses 2 números, tem que propagar de volta para a imagem original se o meu treinamento está certo. Veja que isso aqui é absurdamente não linear, e isso aqui só funciona se você tiver uma rede neural super profunda, né? Com muitas camadas e muitos neurônios, porque é altamente não linear essa propagação. Né? Você faz uma pequena variação aqui e a imagem muda. Né?
Mas, toda vez que você colocar aqui um número perto de 0,7 e perto de 0,3, vai dar imagens de um tipo. E toda vez que você colocar aqui o oposto, 0,3, 0,7, vai dar imagens de outro tipo. Em outras palavras, sempre que você começar com a imagem de um gato, vai tender a, sei lá, 0,7 e 0,3. E vai recuperar o gato aqui no final. Sempre que eu colocar a imagem de um cachorro, vai tender ao oposto, 0,3, 0,7. E vai pegar aqui no final. Então aí, para cada imagem, então eu vou pegar uma imagem, certo? Então eu pego essa imagem aqui do gato, ó, pontinho laranja. Essa imagem aqui é a minha imagem laranja. Eu vou lá, pego essa imagem, coloco aqui e propago. Quando eu chego aqui, deu P0 igual a 0,7, P1 igual a 0,3. Então, exatamente esse ponto aqui. Essa imagem deu esses valores. Aí eu pego a próxima imagem, que é de um cachorro, e propago ela. Quando chega aqui, dá o oposto. E aí cai neste ponto aqui. Certo? Aí eu pego outra imagem de outro cachorro e propago. Como a imagem do outro cachorro é parecida com essa daqui, digamos, né, em algum sentido parecido, os valores que vão chegar aqui não devem ser muito diferentes dessas, porque os pesos têm que ser tal, né, para que o algoritmo funcione, né, ao minimizar o custo, coisas parecidas têm que dar valores parecidos, porque senão você perde essa adiabaticidade. É meio que milagroso, é uma caixa preta como é que isso funciona. Né? Mas você espera que pequenas variações na imagem aqui gerem pequenas variações aqui, certo? Então, se a nova foto for de um cachorro, os valores aqui devem ser próximos ao desse daqui. Então, vai dar, sei lá, dá um ponto aqui. Aí eu pego o outro cachorro, dá um ponto aqui. Pego o outro cachorro, dá um ponto ali. Depois de treinado, né? E gato, a mesma coisa. Para cada gato que eu coloco aqui, né, depois de treinada a rede, vai dar pontinhos em torno desse cara aqui, certo? De novo, pequenas variações aqui, com a rede bem treinada, pequenas variações aqui devem levar a pequenas variações aqui. Isso é o que você espera ao minimizar o custo. Mas, assim, é uma esperança, né, pura fé, né? É uma caixa preta, porque essa coisa é muito não linear. Você poderia ter um sistema caótico, que pequenas variações aqui levam a grandes variações ali. Se a sua rede neural for caótica, ela não serve para nada. Né? Então, supondo que ela não é caótica, pequenas variações aqui levam a pequenas variações aqui, e isso aglomera os pontos. Então, eu tenho aqui uma aglomerações de pontos aqui e uma aglomeração de pontos aqui. Aí, quando eu abro, agora eu, ser humano, abrindo essas imagens aqui, eu percebo que todas as imagens que eu estou abrindo aqui, que aglomeraram aqui, todas elas correspondem a cachorro. E todas as imagens que aglomeraram aqui correspondem a gato. Então, o meu algoritmo, eu não tinha as imagens separadas, mas o meu algoritmo está me falando, olha, essas imagens são de um tipo, essas são do outro. Eu posso pegar essas imagens agora e salvar em duas pastas separadas. Eu faço um código que separa essa imagem em duas pastas. E aí eu vejo que tem uma separação. Então, o algoritmo classificou as imagens para mim, ou classificou os dados para mim, sem eu nunca ter que ter dado labels para eles. Tá mais claro agora? Tudo bem? Agora, uma coisa importante aqui que eu falei é o caos, né? Você está cruzando os dedos para que a sua rede não seja caótica. Se acontecer alguma coisa caótica aqui, ela é inútil. Né? Mas acontece de ser que não é caótica. Não sei se tem uma prova matemática de que nunca é caótica, mas funciona, então não é caótica. Ok? Pelo menos depois do treinamento não é caótica. Entenderam? Sim, claro. Bom, gente, é isso. Então, eu vou parar por aqui. Vou encerrar a gravação. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, mais alguma pergunta a fazer sobre isso? Não, tranquilo. Deu para entender bem. Ok. Então, eu vou encerrar a gravação por aqui e com isso a gente fecha o curso. Fica faltando só os projetos na sexta-feira. Ok? Eu vou encerrar a gravação e a gente continua conversando um minuto.